Vamos lá. O que a Kabbalah fala sobre Salomão? Imagine um homem que não apenas possuía montanhas de ouro, mas cuja mente era capaz de decifrar as leis ocultas do universo. Salomão não foi apenas o homem mais rico de Israel e do mundo. Ele foi um mestre na manifestação dessa riqueza. Mas ao contrário do que muitos pensam, a sua fortuna não veio de conquistas militares. Tem muitos que dizem que Salomão ficou rico porque fez alianças com outros países. Não. A Torá vai mencionar que Salomão fez um pedido específico a Deus. Ele pediu a Hokmah, pediu sabedoria. Neste vídeo, nós vamos desvendar essa sabedoria do Salomão e os códigos da sua prosperidade. Vamos mergulhar nessa sabedoria sob a lente da Kabbalah. O que a Kabbalah fala sobre isso? Nós vamos descobrir por que a prosperidade para os sábios, por que ela não é algo que você persegue, mas na realidade, segundo a Kabbalah, ela é algo que você atrai ao você alinhar a sua energia a esse diagrama da árvore da vida. Se você sente que está trabalhando duro, que não vê resultados, o código que nós vamos revelar nesse vídeo hoje, ele pode mudar completamente a sua percepção sobre o dinheiro e sobre o propósito de ganhar dinheiro. Muito bem. Na Kabbalah, a árvore da vida é o mapa da criação. No topo da árvore da vida, nós vamos encontrar aqui a Hokmah, a sabedoria, e a Binah, o entendimento. Quando Salomão pediu sabedoria, ele não pediu apenas fatos, ele pediu uma conexão direta com o fluxo da luz do Criador. E Hokmah, ele é o flash da ideia. Ele é a semente pura da prosperidade. Hokmah é o momento em que você visualiza o valor que você pode entregar para o mundo. A Binah, que é o entendimento, é o útero que processa essa ideia. É a estrutura, o planejamento e a disciplina. Quando Deus pergunta a Salomão e diz a ele que ele pode pedir o que ele quisesse, o que Salomão pede? Ele pede Hokmah e Binah. Ele pede sabedoria e entendimento para que ele pudesse julgar o povo de Israel. E o objetivo do fato de ele pedir essa sabedoria também e entendimento não era para ganhar dinheiro e para ficar rico. Ele tinha um propósito muito bem definido do que fazer com essa sabedoria e com esse entendimento. Salomão, ele ensinava que a riqueza, ela começa no invisível. Tá? No livro de Provérbios, que está aqui, vou mostrar para vocês. O livro de Provérbios de Salomão, ele afirma: onde não há visão, o povo perece. Para Kabbalah, isso significa que se você não tem um recipiente, um cli mental e espiritual pronto para receber a abundância, ela simplesmente passará por você. Existe um ditado popular que a gente fala muito aqui no Brasil, que é: eu não sou oportunista, né? Mas se o cavalo passar encilhado, eu monto. Esse oportunismo, na realidade, ele não depende só de oportunismo, ele depende de preparo. Porque se um cavalo passar encilhado na sua frente e você não souber montar no cavalo, você vai montar e vai cair certamente. E vai acabar tendo um prejuízo gigantesco. Tá? Então ele vai dizer que a prosperidade
dele, Salomão, era o resultado de um equilíbrio perfeito entre o desejo de receber, a ambição que ele tinha, e o desejo de compartilhar. O desejo de não só receber isso, mas saber o que fazer com toda essa prosperidade. E aí aqui nós temos um conflito que acaba sendo gerado dentro dessa mentalidade, que é a lei da atração versus a lei do merecimento, tá? A árvore da vida, ela é um gráfico. Se você mentalize agora e analise essa árvore da vida, imagine um gráfico, tá? Que mostra o fluxo de energia subindo e descendo entre as sefirot. Um dos maiores erros modernos é achar que a prosperidade é apenas pensar positivo, como dizem aí os pregadores da autoajuda. Salomão, ele não operava sob essa lógica, mas sim sobre a lógica de Malhut, de o reino onde as ideias elas se tornam matéria. Então, como eu disse, ele não era só um especialista em ganhar dinheiro, mas ele, antes de ser um especialista de ganhar dinheiro, ele era um especialista em materializar essa riqueza. Tornar essas ideias matéria, trazer à existência aquilo que não existe. Mas para essa matéria acontecer, se manifestar, esse fluxo de energia ele não pode ser interrompido. Aqui entra um segredo cabalístico que se chama Tzedakah. A grande maioria das pessoas e as religiões elas interpretaram esse termo Tzedakah como caridade, esmola. E o termo real da palavra significa justiça. Então Salomão sabia que para que o dinheiro fluísse nas suas mãos, ele precisava fazer com que esse dinheiro circulasse. Ele construiu o templo, ele investiu em frotas, ele distribuiu o conhecimento. Então era importante que houvesse na mente dele um projeto do que fazer com esse dinheiro. Nós muitas vezes clamamos, pedimos a prosperidade, a riqueza, mas nós não temos nem ideia do que nós vamos fazer com isso. Então nós precisamos estabelecer um projeto de justiça, de tzedakah, com essa riqueza. Na visão da Kabbalah, o dinheiro é como o sangue. Se ele parar de circular, o corpo vai morrer. Se você retém esse dinheiro por medo de escassez, você vai bloquear o canal de entrada. É como um aneurisma, como como é que se diz? Um coágulo do sangue nas veias. Ele vai coagular e aí ele não vai passar. Ele vai acabar rompendo e você vai acabar perdendo toda a tua prosperidade, tendo que fazer uso desse dinheiro para outras coisas. Ele nos ensina que o dinheiro, a prosperidade, é um sistema de irrigação. Quanto mais você irriga o mundo com seu talento, com seus recursos, mais a fonte central, a luz, ela vai estar enchendo os reservatórios. Por isso é que você precisa estar apto para receber. Trazendo isso para a nossa prática atual, Salomão deixou 3 chaves de ouro, tá, nos seus escritos. A primeira chave é a diligência, a netzach, ou seja, a vitória, a perpetuidade. Ele diz assim: vês a um homem diligente no seu trabalho? Ele perante o rei será posto. Na Kabbalah,
Isso é vitória sobre a inércia. O que é diligência? É a pessoa que trabalha com diligência, é uma pessoa que não fica inerte. A espiritualidade, ela não vai de modo algum substituir a competência. A outra chave é a multiplicidade de conselheiros. Salomão nunca decidia sozinho. Isso vai refletir a Sefirá cabalística da árvore da vida de Tiferet, ou seja, beleza, o equilíbrio. Há a necessidade de ouvir diferentes perspectivas que evita com que o ego segue você. Isto aqui estou falando. É necessário estudar, adquirir conhecimento. Você não precisa se cercar somente de pessoas, mas você precisa buscar outras fontes. Precisa estudar, precisa analisar, precisa entender o que outros falaram sobre esse assunto. E a outra chave é a gestão do tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Prosperar é ensinar, é nos ensinar a entender o ritmo das estações. A palavra já diz que há momentos de plantar e há momentos de colher. E uma das coisas que mais nos atrapalha é a ansiedade. E a ansiedade, ela é a prova de que nós não confiamos. Se nós permitimos a ansiedade em relação a isso, é a prova de que nós não confiamos, de que realmente nós já fomos abençoados e isso já aconteceu. Eu tenho aqui nas minhas mãos 2 taças. Esta taça, que é uma taça comum, de vidro. E esta taça, que é uma taça de cristal. Qual que é a diferença entre as 2 taças? Você pode dizer, nenhuma. As 2 vão fazer o mesmo propósito. Se você quer beber um vinho, você vai colocar o vinho nessa taça e vai beber da mesma maneira. O mesmo vinho você coloca nessa. Lê do engano, meu amigo. Quando você coloca o vinho nesta taça de vidro comum, você pode colocar o vinho mais caro que tiver aqui. O sabor dele vai ser o mesmo que um vinho barato. Porque o formato dessa taça, a boca dela, o formato dela não é apropriado para você beber um vinho. Mas o formato desta, o material com que ela é feito, o cuidado com que ela foi elaborada. Então são dois recipientes que recebem o mesmo vinho. Mas o vinho nesta taça tem um sabor comum. Mas nessa aqui ele vai ter o sabor realmente do vinho que se propõe. Aí a pessoa pode dizer, mas é apenas vinho. A diferença é enorme da qualidade da uva, da forma como ele é feito. Por isso é que existem os vinhos baratos e os vinhos caros. Então nós temos que ser o recipiente especial para recebermos. Nós temos que ser a taça de cristal para que nós possamos receber. E entender que a riqueza de Salomão, ela não foi um acidente. Ela foi a consequência de quem Salomão se tornou. Para Kabbalah, você não tem riqueza. Você é um canal para a riqueza. Se você quer mudar a sua realidade, comece mudando a qualidade da sua sabedoria. Até o próximo vídeo.